Bom dia, turminha. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos começar aí um novo tema, né? Nós vamos falar a respeito de plano cartesiano, mas antes da gente falar a respeito do plano cartesiano, vamos entender um pouquinho aí a respeito de localização e coordenadas, tá? Então, ó, inicialmente nós temos aqui esse jogo. Esse jogo aqui é um jogo que os soldados russos inventaram, né, na Primeira Guerra Mundial, tá? O que consiste esse jogo? Nós temos esse tabuleiro aqui, tá, gente? Que consiste como se fosse um mar. Um mar aí imaginário, tá? Ó. Então ele seria aí quadriculado, ele tem algumas coordenadas aqui, certo? Para as colunas, e nós temos umas coordenadas numéricas aqui para as fileiras aí, tá certo? Então vamos supor que a Soraya e o Wagner eles estão jogando. Então o que acontece? A Soraya ela localiza os barcos dela em uma determinada posição. Lógico que ela não mostra para o Wagner, né? O Wagner localiza os barcos dele também em uma determinada posição. Também. E cada um vai falando uma posição e nós vamos localizando se deu água ou se acertou uma embarcação. Então, por exemplo, pessoal, a Soraya ela arriscou atacar os pontos A4. Então você vem aqui, né, A, e desce até o 4. Ó. Soraya foi na água. C9. Água de novo. Soraya não está dando muita sorte. E6. Ó, o E6, ela acertou essa embarcação aqui, ó. Tá? Nesse jogo, tá, gente? Não basta acertar, tem que acertar todos os pontos, tá? Então, ela teria que falar ainda a outra parte dessa embarcação, tá? Que no caso é o E7. Tá? Quando ela acertou os 2 pontos dessa embarcação, ela afundou esse barco aqui do Wagner, tá certo? J6. J6, ela acertou aí um outro ponto aí um outro barco aí do Wagner, né? Agora, ó, os ataques do Wagner. A2 deu água. D3 está aqui, ó. Coluna D, fileira 3, tá? Acertou o barco aqui. E3 afundou esse barquinho. H8 e 8. Então, o Wagner, ele acertou 2 embarcações, ó. Certo? Deu uma delas foi na água, tá certo? Então, mas ele afundou 2 embarcações. A Soraya deu 2 tiros na água e afundou 2 embarcações aqui, tá certo? Então, ó, um primeiro exercício, gente, ó. Para derrubar uma embarcação, é necessário acertar todas as casas que a compõem. Então, por exemplo, né? Se a Soraya der um tiro aqui no G9, ó, ela vai ter que ainda falar o F9, o H9 e o I9 para derrubar essa embarcação aqui, tá certo? Então, ó, vamos supor que a Soraya ela vai derrubar a embarcação que foi atingida com a jogada F9. Ó, ela acertou aqui. Então, ó, quais são as outras casas que a Soraya deve atacar para derrubar essa embarcação aqui? Ó? Então, ela tem que atacar G9,
tem que atacar aqui H9 e tem que atacar aqui, ó, o I9, tá certo? Então, ó, são as 3 casas que ela tem que atacar a mais para derrubar essa embarcação aí. Tá certo, gente? Continuando aí, turminha. Pessoal, um outro local que nós vamos, em que normalmente tem localização, é no cinema. Então, muitas vezes você vai lá, compra um ingresso, né? E aí vem uma seguinte situação. Por exemplo, ó, você comprou lá, veio E6, marcado E6 para você. Então quer dizer o quê? Normalmente, tá, gente, as letras indicam as fileiras e os números indicam as poltronas, tá certo? Então você vai andando, tem a fileira A, B, C, D, E, entrou na fileira E, você procura o assento 6, né, a poltrona 6, tá certo? Então é um método de localização também. Muitas vezes isso eles fazem também em shows, em apresentações, tá? Teatro, enfim, tá? Conservatórios também tem esse sistema de localizar a poltrona através de uma coordenada que nós falamos aí, tá bom? Outro exemplo importante é coordenadas em mapas. Então, por exemplo, ó, nós temos aqui as linhas de latitude e as linhas de longitude, tá certo? As linhas de latitude são as linhas horizontais e as linhas de longitude são essas linhas verticais. Então, por exemplo, você pega aqui, ó, esse ponto A, ele está na latitude 60, tá aqui, ó, 60 graus. Então ele está na latitude 60 e na longitude 40. Tá aqui, ó, 40 graus. Tá certo? Então nós falamos assim, ele está a 60 norte, tá, gente? Porque ele está acima da linha do Equador. Então ele está no 60, latitude 60 norte. E longitude, aqui, ó, nós temos aqui o meridiano de Greenwich, né? Que seria aí o 0. E aí, pessoal, ó, nós temos aí à direita, nós temos lado leste, à esquerda nós temos o lado oeste, certo? Então eu falo 60 graus norte, a latitude, e a longitude 40 graus leste, tá certo? E aí, pessoal? Quem me diz aí o ponto B como é que fica? Ponto B, pessoal, ó, latitude 40. Quem falou 40 aí, ó, acertou. Latitude 40, norte, certo? E a longitude? Longitude, olha aqui em cima, né, gente? Olha lá. 80 oeste. Certo? Então, ó, todos esses pontos aqui nós podemos ir localizando através de latitude e longitude. Esse ponto C, gente, perceba que ele está exatamente na linha do Equador. Então eu não posso falar nem norte nem sul. Então eu iria simplesmente falar, ó, latitude 0 grau, longitude 20 graus a leste. Tá? Ponto D, latitude 20 graus a sul, tá abaixo da linha do Equador, né? Sul. Longitude 140 graus leste, tá certo?
Então, ó, através desse sistema de coordenadas, tá, gente? Nós podemos localizar, por isso que é possível, né, localização por GPS, porque o GPS nada mais é do que um encontro de dados aí, tá certo? Então você tem ali uma determinada linha, vamos supor aqui, ó, mais ou menos a nossa localização aqui, tá? Nós estamos mais ou menos aqui assim, certo? Então, você localiza uma rua, você localiza uma pessoa, isso porque os graus ele tem divisões, tá, gente? Nós não falamos apenas 0 grau, 1 grau, 2 graus, tá? Ele tem umas divisões menores ainda. Então a gente consegue localizar, tá, uma rua, uma casa, enfim, tá? Dando as coordenadas de longitude e latitude aí, tá bom? Pessoal, aí nós temos o plano cartesiano, tá? O plano cartesiano, ele recebeu esse nome em homenagem a René Descartes, tá? Que foi um matemático, filósofo francês, que lá no século XVI ele inventou esse sistema de coordenadas para fazer localização de pontos, tá certo? Então, ó, nós temos na horizontal, nós temos o eixo das abscissas e na vertical nós temos o eixo das ordenadas. O cruzamento desses eixos nós chamamos de origem, certo? E aí como é que nós vamos fazer divisões aí nesses eixos? Nós vamos colocando assim, ó, tá, ó. 1, 2, 3. Nós colocamos os valores em ordem crescente aqui, ó, no eixo das ordenadas, certo? E no eixo das, desculpe, aqui no eixo das abscissas, né? E no eixo das ordenadas, mesma coisa, tá, gente? A origem seria o 0, tá ok? E aí nós vamos colocando esses valores aqui também, certo? Utilizando aqui um determinado instrumento, porque a ideia, tá, gente, seria todos esses espaços terem a mesma medida. Eu estou fazendo aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Mas a ideia seria vocês medirem aí com uma régua para colocar os valores no mesmo espaço aí, tá bom? Pessoal, como é que nós fazemos uma localização de pontos? Muito fácil, tá, gente? Bem parecido com o jogo da Batalha Naval, com localização no mapa, enfim, certo? Vocês vão olhar o primeiro valor, tá, gente? Isso daqui nós chamamos aí de pares ordenados, tá? O primeiro valor indica a abscissa, o segundo valor indica as ordenadas, tá? Então, ó, abscissa 4, ordenada 4. Ó. Então você vem aqui, ó, 4, você sobe até aqui no 4, ó, certo? Tá aí o ponto A. Segundo par, abscissa 4, ordenada 2. Então você vem aqui, ó, primeiro abscissa 4, você vai até a ordenada 2, ponto B. Terceiro ponto, abscissa 4, ordenada 0. Ó, abscissa 4, ordenada 0 seria exatamente aqui, tá, gente? Em cima da linha. Tá, então, ó, 4 e 0 vai estar aqui. Ponto C. Ponto D, abscissa menos 3, ordenada 4. Então, menos 3, nós vamos subir até o 4 aqui, ó. Ponto E. Ponto F, abscissa menos 5, ordenada menos 1. Ó, menos 5 e menos 1. Tá? Está aqui o ponto F. E por último aí o ponto G, abscissa 4, ordenada menos 2. Tá? Então está aqui o ponto G. Certo, pessoal?
Então, toda vez que vocês forem fazer localização, tá, gente, no plano cartesiano, o primeiro valor sempre vai ser o valor do eixo das abscissas, tá, gente? Que normalmente a gente representa por eixo X. E o segundo valor vai ser o valor do eixo das ordenadas, que normalmente nós representamos pela letra Y. Certo, pessoal? Tudo bem? Uma matéria assim bem tranquila, tá, gente? Bem fácil, tá? É só questão de fazer um exercício aí para a gente gravar esses conceitos, tá bom? Bons estudos para vocês, turminha, tá? Até a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.